Então, pessoal, vamos continuar a aula de demonstração do valor adicionado. E eu recomendo que vocês, novamente recomendo que vocês leiam esse pronunciamento técnico, está disponível no AVA. E caso alguém não esteja conseguindo baixar por lá, eu coloquei no Dropbox, é só ver o endereço na aula anterior. Então, leia isso aqui, vai trazer muita bagagem para vocês depois, quando estiverem no campo de trabalho, ou mesmo resolvendo provas para concurso, algum seletivo. Então, esse aqui é o sumário, é o conteúdo desse pronunciamento técnico número 9. E para ficar mais dinâmico, eu não vou ficar voltando e lendo aqui esse pronunciamento. Eu vou ensinar aqui uma maneira de vocês resolverem utilizando o Excel, mas também pode fazer com papel e caneta, só que depois vai ter que passar para a forma digital para poder colocar no AVA. Então, colocando no Excel já agiliza e ganha tempo. Então, inicialmente, eu recomendo que vocês abram o Excel e façam uma tabela nesse modelo que eu estou colocando aqui. Tem um outro modelo no AVA que o professor colocou, e tem um modelo também no pronunciamento número 9, tá? Número 09. Só que eu recomendo para resolver essa tarefa que tem no AVA, e são duas tarefas, né, na atividade 1, eu recomendo esse modelo que eu estou utilizando, porque ele serve para os dois. Eventualmente, a forma que está feito o texto pode no modelo pode não abarcar uma das questões e aí vai gerar dúvida. Então, eu recomendo que vocês parem o vídeo e criem uma tabela com esse formato que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Nesse formato aqui. Então, nessa primeira caixa aqui, reparem que eu dividi com um título azul, que é a parte A lá em cima e a parte B aqui embaixo. Aqui. A parte A mostra o que foi gerado de valor, né? O valor que foi adicionado à empresa. E a parte B mostra esse valor que foi adicionado, como que ele foi distribuído. Seja para funcionário, seja para o governo, seja para os acionistas, ou se não foi distribuído e acabou ficando na empresa, que é esse último item aqui. Tá? Então, aproveitando essa dinâmica, eu peguei o enunciado da primeira tarefa da atividade 1 e mudei os valores aqui, tá? E eu vou explicar para vocês ponto a ponto, de forma que vai ficar bem dinâmico. Então, reparem que é uma tabela, né? Eu pressuponho que vocês já digitaram essa tabela aqui no Excel. Então, vejamos. Começando aqui pelas receitas, né? Eu tenho aqui no item 1.1, venda de mercadoria, produto e serviço. Então, o que tivesse sido gerado de receita pela empresa seria colocado o valor aqui. Né? Então, na DRE, esse valor aí equivale à venda brutas. Né? Então, nesse valor aqui ainda está incluído o valor de ICMS, por exemplo. Por quê? Porque depois eu vou dizer que essa riqueza, parte foi para a empresa, parte foi para o governo. Então, nesse momento aqui, eu não tenho que tirar o valor dos impostos. Né? O que está incluído no valor da venda bruta, ele aparece aqui pelo total, sem ser feita nenhuma dedução. Então, aqui, eu vou colocar o valor da venda bruta no item 1.1. Tá? E eu vou marcar aqui que eu já utilizei esse campo. Tá? Ó, já utilizei aqui, mudei a cor para a gente não utilizar novamente. Aí eu venho aqui, teve provisão para devedores duvidosos. Lendo aqui a DRE, a gente não tem essa informação, então a gente deixa em branco. Agora, um item interessante é esse aqui. Eu quero que vocês façam um glossário, aqui embaixo eu coloquei. Ele diz aqui, item 1.3, resultados não operacionais, ou seja, não é um tipo de receita que a instituição teve que não decorre da atividade dela, ou seja, se ele trabalha produzindo alimentos, por exemplo, isso aqui
e ele tivesse uma receita com venda de veículo, então essa venda de veículo não é a atividade da empresa. Né? A atividade da empresa é produção de alimentos. Então essa é uma receita não operacional, ou seja, não foi para isso que a empresa foi montada. Não é o objeto de atuação da empresa. Então, nesse quadro aqui, é uma consideração interessante, mas também é interessante falar do item respectivo que vai entrar ali, né? Que é o ganho de capital. Né? Então, o que é um ganho de capital? Né? É interessante vocês anotarem aí. Um conceito de ganho de capital é que ele é a diferença entre o valor da aquisição e o valor da alienação de um bem, do ativo não circulante, ou seja, um bem do imobilizado, um bem de investimento. Como é que isso se configura? Por exemplo, você comprou um prédio por 100 mil e quando você se desfez dele, se desfez por 130 mil. Então, esses 30 mil de diferença, né, que é um valor a mais do que você pagou, são ganho de capital. Então, esse valor ele vai entrar aqui, nesse item receita não operacional, tá? Que é esse valor aqui. Eu vou marcar ele para a gente não utilizar novamente. Tá? Aí, aqui em cima, em receitas, você soma todos os itens que começam com 1. Então, 30 mil mais 560 dá 30.560. Vamos para o item 2, insumos. Então, ele diz aqui no 2.1, custo da mercadoria, produtos e serviços vendidos, que aqui na DRE a gente tem o CMV, né, que a gente conhece já. Então, eu coloco ele aqui, CMV. Aqui no 2.3 ele diz materiais, energia, serviços de terceiros, etc. Né? Traria aqui conta de telefone, né, se fosse o caso. Então, nessa DRE aqui, desses itens possíveis, a gente teve só a conta de energia, que é o valor de R$300, que foi essa despesa. Então, a gente digita aqui esse valor. Não existem mais itens, a gente bota aqui na barra amarela o somatório, que deu 5.300. O item ponto 3, ele vai apontar o valor adicionado bruto. Então, o que ele manda? Ele manda que a gente pegue o total do número 1, que é 30.560, e subtraia o total do número 2, que é 5.300. Fica 25.260. No 4, ele pede para a gente colocar aqui as retenções, né, que são depreciação, amortização e exaustão. Na DRE apareceu 340 de depreciação, então a gente digita lá 340. O item 5, ele vai nos apontar o valor adicionado líquido produzido pela entidade. Ele pede que a gente pegue o total do item 3 e subtraia o item 4, né, que dá 24.920. No item 6, ele vai apontar o valor adicionado recebido em transferência. Né? Então, o que a gente tem aqui que é resultado da equivalência patrimonial? A gente tem aqui a receita de dividendos, ou seja, embora que seja uma empresa, né, ele pode ser, a empresa pode ser acionista, pode ser dona de cota de outra empresa. E no final do exercício, ele distribuiu dividendos e eles tiveram essa receita com dividendos, 470. E a gente digita aqui. Vou marcar o que a gente já usou. Energia elétrica. Receita de dividendos. Né? E vamos para frente aqui. Em receitas financeiras, ele pede que você coloque, por exemplo, juros e aluguéis. Né? Tem outros tipos de receitas financeiras, né? Ou seja, é uma receita que decorre do patrimônio da empresa, não necessariamente da atividade da empresa, mas do patrimônio. Ou seja, eu tenho um prédio que eu alugo, então o rendimento que eu tenho com aquele patrimônio é uma receita financeira. Né? Então eu tenho capital, eu empresto, os juros do empréstimo é uma receita financeira. E aí é uma receita decorrente do patrimônio. Né? Nesse item aqui, juros ativos, eu vou voltar para cá para o glossário, eu vou falar logo de juros ativos e juros passivos,
é interessante anotar, porque já entra no vocabulário de vocês, né? Eventualmente pode não ter sido falado isso aqui em outro momento no curso. E aí quando o aluno lê isso aqui, acaba passando por cima, ficando com aquela dúvida. Juros ativos são receitas. Como é que é uma possibilidade que eles ocorram? Por exemplo, você vendeu a mercadoria para o cliente pagar a prazo no dia 17. Então, no dia 17 ele não pagou. Ele pagou no dia 19 com atraso. Então, quando ele pagou com atraso, ele pagou com juros. Esses juros que o cliente pagou, eles são juros ativos, né? São a receita. E os juros passivos é uma situação exatamente o contrário. Você comprou mercadoria para pagar em um determinado dia, não pagou, e quando foi pagar, pagou com juros. Então, juros passivos é uma despesa, né? São despesas. Então, a gente vem para cá. Vou voltar aqui para DVA. No item 6.2, a gente pode associar aos juros ativos na DRE, que é 360. Então, marco aqui que eu já usei, para não usar de novo. E aqui eu vou somar esses dois itens, que dá 830. No item 7, ele fala valor adicionado total a distribuir. Esse item aqui totaliza todos os outros valores que a gente já viu acima, né? Então, ele manda somar o item 5, que é um subtotal dos itens anteriores, com o item 6, né? Que dá 25.750. Reparem aqui embaixo que se eu digo que eu ganhei esse valor aqui e ele está a distribuir, quando eu for mostrar como foi feita a distribuição, todo valor distribuído tem que dar esse mesmo total. Então, eu tenho aqui um asterisco. Ó. O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7. Então, vamos lá. A gente calculou aqui o valor adicionado gerado. Agora, a gente vai ver como é que ele foi distribuído. No item 8.1, ele pede para colocar os gastos com pessoal e encargos. Né? Aqui, a controvérsia é de um autor para o outro. Então, por quê? Porque Previdência Social é um encargo. Né? Previdência Social é um encargo que acaba retornando para o funcionário da empresa. Só que também tem Previdência Social do empregador para ele pagar. Tem INSS que ele arca com o encargo patronal. Então, nesse enunciado aqui não dá para saber se é a parte referente ao empregado ou ao empregador. Então, aqui na minha resolução, eu vou colocar somente o salário aqui nessa parte de distribuição da remuneração do trabalho. Né? Então, vai ser só esse item que vocês estão vendo aqui. Né? Aí eu vou marcar ele aqui para a gente não usar ele de novo. E aqui nesse item, remuneração do governo, impostos, taxas, contribuições, eu incluo aqui a Previdência Social e todos os outros impostos. Porque, teoricamente, os impostos são recolhidos em favor do cidadão, independente se é ele o trabalhador aqui, em caso, ou se é uma distribuição genérica, uma distribuição geral. Né? Todos, teoricamente, serão revertidos para o cidadão. A Previdência, o FGTS, né? Então, somando todos esses itens que eu estou apontando, ó, ICMS, PIS e COFINS, Previdência Social e Imposto de Renda com contribuição social sobre o lucro líquido, a gente tem que o governo abocanhou aí 12.450. Né? Então, vou marcar aqui os itens que eu acabei de usar. PIS, CMV já tinha usado lá em cima. Previdência Social a gente usou agora. E os passivos a gente ainda não usou. Então, imposto de renda a gente usou. Vamos lá. Então, aqui, em remuneração de capital de terceiros, é justamente o contrário do que a gente viu na receita financeira. Né? É o oposto. Então, são, nesse exemplo aqui, os juros passivos que a gente pagou. Então, vou colocar ele aqui. Foi só 50. Vou marcar que a gente já usou. E, de acordo com o enunciado, no total líquido, foram distribuídos 6.000 aos acionistas.
Então, eu vou colocar aqui, ó, remuneração dos acionistas. Né? Vou colocar aqui, 6.000. E aí, eu vou marcar ele aqui. Tá? E por último, sobrou esse item aqui. É o que não foi distribuído. Ou seja, foi a riqueza que foi gerada e não foi dada para ninguém. Continuou na empresa. Então, como é que eu calculo isso? Sobrou esse item aqui que a gente não usou. Lucro líquido, que foi 12.050. Então, desse lucro líquido, eu tirei 6.000 para distribuir para os acionistas. Então, 12.050 menos os 6.000 deu 6.050, que ficou retido para a empresa. Né? Não foi distribuído esse valor. Então, assim a gente conclui a DVA. Vocês podem copiar aqui tudo, jogar lá no Word, ou podem mandar, fazer um PDF dessa tela e mandar no AVA, tá? Mas a maneira mais rápida para resolver é assim. Até a próxima.